Na linha? Na linha é muito antigo, né? Na linha, Na linha. Na linha é muito analógico. Temos A Camila nem é da época da linha. Temos a Camila online com a gente. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Neila. Boa tarde, Andresa. Aqui como vocês podem ver, um dia mais tranquilo. Os deputados já trabalharam bastante aí no início da semana e agora aqui tá bem mais tranquilo. Enfim, não teve nem reunião de líderes hoje. Mas, indo para o assunto que é o tema de hoje, né? A questão do lares. Aqui na Câmara de Pesquisas que nós fizemos, existem 42 projetos relacionados a esse assunto. No Senado existem mais 4, então pelo menos 46 projetos relacionados a isso. E esses projetos, explicando um pouco mais, eles não são só para o aumento de pena desses crimes, né? Tem muitos temas sobre a questão do e-mail, criam a obrigação para públicas de bloquear e-mail, assim que o boletim de ocorrência é registrado, ou enfim, a partir de outras ações, mas a questão existe ingresso como um todo, isso, mas muitos deles é inicial, bem parados, como a Andresa estava falando, precisa muito de uma mobilização social, uma mobilização popular, de números virem à tona para algum tema ou assunto correr aqui dentro, continuar a tramitação ou seguir a tramitação mais acelerada. Existe um projeto de julho de 2020, este ano, né? De julho deste ano, do governo trata sobre. Gente, estamos com o áudio da Camila bem picotado. Consegue me ouvir, Camila? Consigo. Repete pra gente. Ouço você bem, meu áudio. Você estava falando sobre o Senado? Por favor, continua. Vamos ver se o áudio está melhor um pouquinho. Perfeito. Então, só resumindo então o que eu falei, existem 42 projetos na Câmara dos Deputados, 4 relacionados a essa questão de roubo e furto de celular. Também projetos que criam para operadoras Camila, telefônicas, a gente não as consegue operadoras. te ouvir. Vamos tentar restabelecer Derruba a Camila e volta de novo? Derruba só um pouquinho. Se precisar, pega um telefone fixo aí e liga pra gente, porque também, né, a questão do 5G é outra promessa e ficou no papel, mas enquanto ela não volta, Neila, é isso, né? 45 projetos que estão no Congresso, dormindo ali nas gavetas, enquanto o Congresso está dormindo, né, no conforto do lar dos deputados e senadores, porque não é possível que esse é um dos principais problemas do país hoje. O Brasil é um dos países que tem o maior número de roubos de celular e não se avança nessa discussão do Congresso, que é a mesma coisa que a gente comentou aqui ontem, que vai acontecer com as questões envolvendo ali as denúncias do Felca. Todo mundo vai sair, todo mundo vai apresentar projeto, todo mundo vai tentar tirar uma lasquinha dessa discussão, mas você pode saber que daqui 1, 2 semanas o país não vai falar mais desse assunto, porque é assim que funciona. Infelizmente o Congresso e o governo não têm uma agenda de prioridades de votação. Essa questão dos celulares deveria ser uma agenda número 1, tanto do Ministério da Segurança Pública, da Justiça, né? Não tem Ministério da Segurança Pública, Ministério da Justiça, quanto do Congresso, né? Justiça e Segurança Pública. Ah, então tem, é tudo junto, mas só não funciona. Então, o nome tem. O nome tem. Que deveria ser uma prioridade também do Congresso, né? Tem dos projetos que a Camila estava colocando, e aí quando ela voltar, vocês avisem aqui pra gente, produção, que a Camila agora é a nossa prioridade, para a gente entender quais os projetos que estão lá, é aumentar a pena para quem for pego, né, fazendo esse roubo de celular ou vendendo, né, celulares roubados, e até para quem compra esses celulares, que também está cometendo um crime de receptação, porque você não vai vender algo que ninguém vai comprar. Então tem muita gente que compra o celular roubado, é o celular inteiro, não é muito peças de celular, como a gente acabou de entender aqui na nossa conversa com o diretor da Anatel. Então, esses projetos, sim, já atacam a questão da segurança pública. Se você aumenta a pena para quem está roubando celular, furtando celular, para essas quadrilhas que existem, vou chamar aqui de tráfico de celular, porque como, né, a Anatel disse para a gente, o Nilo disse para a gente,
esses celulares estão indo para fora do país e vão muito para a África, porque não existe um acordo do Brasil com a África. E o presidente Lula é tão próximo, né, dos países africanos. Poderia ter tratado desse assunto facilmente, né, ele tem uma interlocução muito boa ali, para que haja um acordo de, se um celular brasileiro for roubado e for enviado para né, para lá, para o continente africano, que esse celular não funcione, né, claro, pode chegar lá, as pessoas consigam fazer como fazem aqui, né, desbloquear e o celular voltar a funcionar, mas pelo menos é uma barreira, né, um paywall que a gente coloca para dificultar um pouco o acesso a esses aparelhos. Então esses projetos estão ali, não vão ser votados e esse assunto vai continuar aí no dia a dia dos brasileiros e talvez vai ser tratado um pouco na campanha do ano que vem, por isso que a gente insiste tanto, né, Neila? Você tem que acompanhar o deputado que você votou, o senador que você votou, para saber quais são as agendas que ele está ajudando a tocar ali no Congresso, porque certamente muitas das agendas que interessam no dia a dia das pessoas, e a gente vai trazer muito desses temas aqui para o programa, que é a vida real, né, que a gente podia até dar esse nome aqui para esse bloco, Neila, eles não são tratados ali no Congresso, que está totalmente desconectado do que interessa para as pessoas, né? Quando um deputado ou um senador desses ripados, hypados, que gostam de fazer vídeo, estiver na rua fazendo um vídeo, uma selfie, e for roubado, talvez esse projeto avance. Mas a gente tem a Camila de volta. Camila, vem pra cá. Acho que a conexão agora é estável. Mas, como eu estava falando, eu vou explicar um pouco mais sobre esses projetos que tem 46, como eu estava falando, 42 aqui na Câmara dos Deputados e 4 no Senado. Nem todos aumentam a pena dos crimes de roubo. Muitos são também para criar obrigações para as operadoras, tentar facilitar o processo de bloqueio roubados ou furtados. Um desses projetos, de julho de 2025, é do governo federal. Ele pretende aumentar a pena dos crimes, tanto de furto quanto de receptação, que é o crime da pessoa, enfim, de quem recebe um aparelho que foi roubado ou furtado. Ele cria 2 categorias de furto qualificado, que é um furto que tem a pena aumentada de 2 a 8 anos, a pena do furto normalmente é de 1 a 4 anos, mas o furto qualificado vai de 2 a 8 anos. E ele cria essa pena para pessoas que cometem o crime associadas a organizações criminosas. A gente sabe que muitos desses crimes são a mando de organizações que atuam desde o roubo, do furto do celular até a venda desse aparelho. Muitos aparelhos são vendidos, são de origem de roubo, né? Então, essa é uma das... E também o aumento da pena para quem é real. Esse projeto está parado desde então, foi apresentado pelo governo, mas ainda aguarda aquela... Acho que minha conexão ainda está travando. Ah, sim, estamos com dificuldade de falar com a Camila. Mas o resumo aí da Camila é que o governo mandou um projeto, esse projeto também está parado ali no Congresso. Para que um projeto seja aprovado no Congresso, Nila, precisa ter um esforço político aí. Se for um projeto do governo, o governo precisa trabalhar com a sua base, chamar os parlamentares, os líderes, para conseguir o presidente da Câmara e do Senado. Por isso que é importante que o presidente da República tenha uma boa relação com o presidente da Câmara e do Senado, para que eles priorizem esses projetos que são de interesse do governo, né? O governo foi eleito apresentando propostas, né? Um projeto para o país de 4 anos, pelo menos deveria ser assim. Então esses projetos precisam ser tocados durante os 4 anos e para isso é necessário que tenha esse diálogo entre governo e Congresso Nacional, que é onde são votados ali os projetos e as propostas. Isso não está ocorrendo, o governo não tem base, também não tem projeto, essa não é uma prioridade do governo. Eu não sei dizer qual é a prioridade do governo para a segurança pública. Realmente é muito... A última vez que eu vi o ministro da Justiça vir a público foi para alertar as pessoas que elas precisam trocar o seu RG, porque vai acabar o prazo, que vence em 2030. Então foi um post que ele fez, foi a última vez que eu vi alguma manifestação
do ministro da Justiça, porque deve ser realmente a preocupação maior do país, né? Você ter que trocar o RG e ter que correr, porque 2030 está logo aí, todo mundo precisa fazer isso. Então não há uma prioridade do governo com relação a isso, mas certamente, Nele, é um tema que vai aparecer nas eleições do ano que vem. A segurança pública é um tema que sempre pauta as campanhas. Claro que a economia vai ser o principal tema das eleições de 2026, essas pesquisas estão apontando, porque a gente está vendo um empobrecimento da população e essa supertaxação que o Trump impôs a muitos produtos brasileiros, porque só 700 saíram da lista, parece muito, mas o todo é 4 mil, né? Então, essa supertaxação, ela vai ter impacto, né, em empregos e na renda do brasileiro, então essa conta vai chegar, e isso vai definir muito o debate de 2026, que vai ser ali em torno da economia. Sem contar o valor do dólar e dos juros também. Exatamente, a gente vem aí uma crescente, né, alta taxas de juros, o Banco Central sinalizando que pode parar com, com as altas taxas de juros, mas elas ainda estão ali. Há um empobrecimento muito grande da população e uma tentativa do governo de atazanar o ministro Fernando Haddad, porque enquanto ele tenta segurar os gastos, o governo tenta aumentar os gastos para criar mais programas populistas, eleitoreiros, né, programas que seriam importantes se não estivesse o Brasil com problemas de caixa. Então, quando você está com problema de caixa, você tem que parar de gastar. Isso todo mundo sabe aí na sua casa. Então, a gente vai ter a conta de energia elétrica, que é um assunto que a gente vai trazer, né, nos próximos dias, né, ele também está explodindo, isso impacta na renda das famílias. Então, a economia certamente vai ser um tema de 2026, mas a segurança pública também anda muito casado com isso, e a gente viu que nas eleições que o Bolsonaro foi eleito, ali o tema era corrupção e segurança pública. O Bolsonaro tinha muito essa bandeira da segurança pública, mas também não entregou muita coisa não durante o governo dele. Foi bastante tumultuado o que se fez no governo do Bolsonaro, foi tentar controlar a Polícia Federal para proteger os filhos do presidente e a família Bolsonaro, que estava sob investigação. Então esse é um tema realmente que talvez o Tarcísio possa trazer com mais força e ser uma bandeira da campanha de um Tarcísio, se é que ele vai mesmo para as eleições presidenciais, Neila, a segurança pública, porque ele tem feito lá em São Paulo medidas polêmicas com relação a isso. É uma polícia que mata, uma polícia violenta, mas que tem o seu público também, que está cansado e que diz que é preciso que você tenha uma polícia assim. O governador Caiado também advoga da mesma tese. Então eles estão enxergando aí um espaço para trazer esse tema, que para governos da direita são temas mais fortes, né? Para a direita é um tema mais forte do que para a esquerda, mas a gente vê que lá na Bahia também, que é um estado governado pelo PT, Neila, a polícia também é uma polícia que mata muito, e cresceu muito também o número de roubos e assaltos de celulares lá na Bahia. Tem uma insegurança pública aí muito latente em todo o país. Segurança na Bahia hoje, inclusive nós falamos muito sobre isso aqui no Boletim Metrópolis, antes do contexto, sobre o caos da segurança pública na Bahia, que hoje é o estado mais perigoso no quesito segurança no nosso país. No início do ano a gente falou muito sobre segurança, porque o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, lançou junto aí com o governo federal aquele pacote de segurança pública que seria o SUSP, né? O SUS da segurança pública no Brasil, enviou isso para o Congresso. Eu confesso a você que não sei em que pé que está isso mais, deixou-se de falar sobre esse assunto, mas que houve uma tremenda discussão com governadores, porque nesse projeto as polícias, a polícia dos estados e algumas determinações e responsabilidades dos governadores passariam a ser do governo federal. Então, vários governadores pularam alto, peraí, a segurança pública do meu estado, deixa comigo. Então, confesso a vocês que não sei como tá, me lembro que o Lewandowski foi até o Congresso Nacional para discutir esse assunto, mas morreu. Não está, o projeto não está, parou, justamente por conta desse ponto que você está colocando, de divergências com os governadores, que isso deveria ter sido discutido com os governos antes de se lançar um projeto sem nenhum tipo de consenso e acordo entre eles. Inclusive tinha um ponto bem polêmico lá, que os estados que não seguissem as determinações do governo federal seriam punidos, né, com perda de recursos ali. Então é claro que isso não iria avançar se não tivesse um mínimo de diálogo, que é o que está faltando, né, principalmente nesse governo. Bom, vamos lá.